Eu não suportava a igreja evangélica. Eu tinha ódio de crente. Interessante esse testemunho de Cid Guerreiro. Veja o vídeo. Muito interessante esse testemunho dele. O que Deus faz na vida de um homem. Agradecendo os inscritos. Se inscreve no canal, ajuda o canal, dá o like, ativa o sininho para ajudar o canal do Imagem para você. Vamos ver a matéria. Por quê? Porque tinha aquela história que a música da Xuxa, Lariê, Cid Guerreiro fez um pacto que Lariê era ereis, diabinhos pequenos, que voltava o disco, o diabo falava. E os crentes dizem que eu tenho um capeta, que eu fiz um pacto. Para mim, esse povo tudo mentiroso. Eu posso dizer que foi uma luta muito grande a minha caminhada, porque meus pais, hoje eu entendo, hoje só literalmente eu entendo, eles queriam que eu estudasse, que eu tivesse uma vida como todo menino normal, adolescente, e fizesse faculdade. E eu era um cara que gostava de música. Minha coisa era esporte e música. E uma coisa que marcava muito era que, tipo assim, a gente estudava de manhã, meu pai chegava lá no quarto, ele pegava o dedo do meu pé e dizia, acorda, negócio de música é coisa de vagabundo. E esse negócio me marcava, que eu dizia assim, rapaz, um dia eu vou ser artista, um dia essa história vai mudar. E com 15 anos de idade eu falei assim, só vou estudar para cumprir o que meus pais querem, mas minha meta vai ser música. Então eu com 15 anos de idade participava de festivais intercolegial e nesses festivais eu dizia, por aqui eu mostro que eu tenho talento para ver se alguém acredita e vou cumprindo tarefa durante esse tempo, frequentando escola, não era estudando. Uma coisa é estudar, outra coisa é frequentar a escola. Então passava de ano, era só passando de ano. Entrei na faculdade, quando entrei na faculdade, eu também frequentei a faculdade durante 1 ano e meio para cumprir aquela meta, dizer assim, entreguei para vocês aqui o diploma, ingressar na faculdade. Mas aí eu disse, não tem mais tempo, eu acho que eu vou seguir o meu sonho. Cheguei para meu pai e minha mãe e falei para eles, eu vou ser artista de hoje em diante, eu não quero mais nada daqui de casa, a herança daqui de casa, um dia que vocês morrerem vai ficar para meu irmão ou para minha irmã, já fica definido aqui agora, eu vou correr atrás dos meus sonhos, tudo que vier, sou eu, a responsabilidade vai ser toda pra cima de mim. Vocês não têm responsabilidade sobre as coisas que eu vou decidir na minha vida. É uma decisão. Aí eu saí em busca do meu sonho. Saí da Bahia, fui pro Rio de Janeiro, acabei lá na Globo, tentando falar com o Dr. Roberto Marinho. Claro que não tinha nenhuma reunião marcada, mas eu queria invadir a Globo. Coisas de rebelde, daquele cara que queria de qualquer jeito o sucesso. Nessa reunião que não estava marcada, eu fui colocado pra fora da Globo, desci na Lopes Quintas, sabe, tinha um cara chamado Chacrinha, que eu disse, é por esse caminho que eu vou. E fui lá no escritório do Chacrinha, tentei entrar lá e falei, queria falar com o Chacrinha. O cara, quem é que quer falar? Eu digo, que é Cid Guerreiro, filho dele. Aí o cara falou, filho de quem? Eu digo, filho dele. Aí, maior cara de pau do mundo. O cara que tava na porta olhou pra mim assim e falou, você sabe quem eu sou? Aí eu disse, não. Ele falou, eu sou o filho de Chacrinha. Eu digo, ô, irmão! Só que não era, ele também tentando me barrar. Mas ele viu que, tipo assim, que eu tava determinado a conhecer. O que queria. Aí ele falou, rapaz, você acha que Chacrinha vai gostar de você? Aí eu falei, rapaz, guerreiro faz zigue-zigue-zá. Então, ele é o velho guerreiro, eu sou o novo guerreiro, dá certo. Me colocaram lá dentro e eu entrei e Chacrinha era muito bem-humorado, um cara assim, fenomenal. Eu entrei, ele perguntou, o que é que você faz? Eu digo, eu canto, danço, pulo, pinto, bordo, faço o que você quiser. Você canta o quê? Eu disse, eu canto assim, subi na cadeira, botei o pé na mesa, comecei a tocar e comecei a cantar a música que eu tinha acabado de gravar. Ele falou, você vai gravar meu programa ao vivo, sábado. Conhece a Xuxa? Eu digo, não, rapaz, eu conheço o Chacrinha, que é meu pai. Aí ele, não, vou levar você pra você gravar a Xuxa hoje. Aí ele ligou, mandou a Adriana levar minha fita cassete, que não sabe, existia fita cassete antigamente. Uma coisinha desse tamanho que tocava no... Pergunte seu pai. Aí fui pra lá e cheguei lá na Marlene. A Marlene falou, você vai gravar o programa hoje aqui. A gente, Chacrinha me falou e... Você trouxe roupa? Eu disse, essa aqui tá boa não? Ela, não. Eu falei, não tá boa, só tenho essa roupa aqui. Não, porque eu falei, eu sou filho de Chacrinha. E eu brincando, né? Só que eu levava tudo na brincadeira. Aí ela falou, e sua música? Eu tinha uma fita cassete. Ela falou, você vai tocar na Globo de cassete? Não existe isso. Aí eu falei, mas no Chacrinha eu vou tocar ao vivo. Aí ela botou, que já tava programado pra fazer lá. E só tocava na Globo com fita 7,5. Que é uma outra pergunta do seu avô, que ele sabe. Marcaram pra eu fazer esse programa. Entrei lá e eu sabia que eu tinha uma única oportunidade. Fazer sucesso, ir pra Globo, ter oportunidade assim, não teria outro jeito, a não ser eu chamar uma atenção assim que todo mundo... Quando eu entrei no programa, o Russo, que era um cara que tomava conta do palco, ele falou pra mim assim, olha, tem um X aqui no meio aqui, onde você tem que ficar focado aqui, as câmeras estão ali na frente, a iluminação tá toda montada pra cá, o público fica ali atrás na arquibancada, não pode sair daqui pra nada, a Xuxa vai entrar, ela vai falar com você, você vai dançar, e depois quando ela sair, você vai sair por esse portão daqui. E eu, tá certo, só fazer Não, programa gravado meio ao vivo,
Aí digo, tá, beleza. Entrei, comecei a cantar, comecei a dançar, peguei a Xuxa, ela não entendia nada, e eu era as coisas de ritmos diferentes. Aí eu rodei ela a primeira vez, quando eu rodei a segunda, que eu vi que ela começou a dar risada, eu digo, larguei ela e corri pro meio do público. Digo, agora eu vou mostrar o que eu sei fazer de trio elétrico. As câmeras viraram, o pessoal tentando virar a iluminação. Quando terminou a gravação, falaram, Cid, a Marlene falou pela suíte, vem aqui na diretoria agora, na suíte agora. Eu digo, eita, perdi minha chance. Aí chegou lá dentro, ela falou, você tem disco? Eu falei, tá preso lá na Bahia. Ela falou, a partir de hoje eu sou sua empresária. Aí eu disse, pronto, mudou minha vida. Aí, uma coisa que eu nunca vou me esquecer, palavras gratidão a gente tem que levar sempre. Pedi um palmo no papel, assinei embaixo, falei, tá aqui, ó, se você é minha empresária, pode escrever o que você quiser aqui, tá em sua mão. Ela pagou a minha dívida que eu tinha, a dívida era de 8 milhões, não sei o que lá, reais, sei lá, o nome da moeda. Ela fez um cheque de 10 tanto, mandou eu pagar, eu paguei, trouxe, e comecei a minha história. Aí ela pediu uma música pra Xuxa. E aí eu fiz Hilarie. E aí aquele sonho de um menino de 15 anos de idade começou a entrar numa história de um compositor de um dos hits que no primeiro ano virou um disco no Brasil, no Guinness Book, com uma das músicas mais vendidas para criança no mundo. E ali a história toda foi mudada. Aí o Cid Guerreiro, que era um menino sonhador, que música não levaria para lugar nenhum, estava conseguindo abrir um campo e um mercado na Globo, com uma música estourada já no Brasil e já com Guinness Book, entrando no Guinness Book. Aí o segundo ano, Marlene me pede uma música, eu faço Tindolelê, que virou um outro sucesso. Aí Hilarie entrou para gravar em vários países, aí, entre idiomas e dialetos, virou praticamente o mundo inteiro cantando. E aí essa história foi cada vez mais me soberbecendo e eu não entendia o que era. Aí por que eu quero chegar nisso tudo aqui? Eu gosto de falar de um passado para mostrar o presente e a gente pensar no que pode acontecer no futuro das pessoas. Eu tive toda a fama que eu busquei, tive todo o sucesso que eu busquei, tive muito dinheiro, fui um cara milionário. O que é milionário? Ganhava mais de 1 milhão e não sabia o valor de dinheiro. Se eu dissesse, dá um dinheiro para comprar uma caixa de fósforo, eu tirava uma nota de 100 reais e dizia, isso aqui dá? Não sabia, porque o dinheiro para mim era papel, era uma quantidade, um bolo de papel. As malas, a gente lidava muito com dólar na época. Alguns recebiam em dinheiro e eu gostava de receber em dólar, para ficar com, tipo tio Patinhas, com cofres de coisa. E no auge da minha carreira, eu me peguei no auge da minha carreira. Eu tinha 4 seguranças, 2 que todo mundo conhecia, 2 que a gente chamava de 0908, que era para cuidar dos nossos seguranças, porque era negócio de sequestro, essas coisas. E eu, com todo o dinheiro, toda a fama, todo o sucesso, eu não tinha felicidade. Eu não sabia o que era. Eu era prisioneiro, justamente, da minha fama, do meu sucesso, do meu dinheiro. Porque eu vivia dentro das suítes de hotel, com os seguranças na porta, saía para dentro da van, a van para dentro do show para o hotel para o avião, fazia show terça, quarta, quinta, sexta 2 shows, sábado 2 shows, domingo 2 shows, não tinha vida. Ninguém sabe o que é a podridão de um homem quando o homem começa a se ensoberbecer e ele começa a desvalorizar aquilo que ele almejou um dia. E eu passei por essa história toda. Só que eu não sabia. Eu achava que devolver o dinheiro era tipo assim, eu preservar a minha saúde e não pensava naqueles que estavam ali como fãs, como tietes, que queriam ver um show. Eu dizia, não, devolve o dinheiro, outro dia eu volto, arranjo uma agenda lá na frente. Cid não canta para 1.000, 2.000 pessoas. Mas nada disso me tocava. Onde é que eu enxergo tudo isso? Depois da mudança da minha vida, do resgate, que Deus me resgata e mostra assim, olha o que é que você era e olha o que é que eu vou lhe transformar. Aí o que é que eu achava, o que é que eu pensava, que tipo assim, que como eu tinha o poder na mão, literalmente, o que era o dinheiro era o poder naquela época, eu comprava tudo que eu queria. E então eu comprava momentos felizes. O que é comprar momentos felizes? Como eu não podia ter as festas, os lugares para ir, eu fechava os lugares, convidava as pessoas, todo mundo ia para lá e fazia uma festa do jeito que eu queria. Só que o que é ser amigo? Onde é que você descobre que você tem amigo? Você descobre que você tem amigo quando você não está mais bancando as coisas que aquelas pessoas interessadas naquela pessoa. Exatamente. Então, é ali que você descobre tudo. O único lugar que eu sei que só tem um Deus, que não tem um Deus acima desse Deus, é a igreja evangélica. E os crentes dizem que eu tenho um capeta, que eu fiz um pacto. Bem, galera, como vocês viram, Cid Guerreiro. Quando Deus quer, Deus faz. Deus é o que cura, liberta e salva. Esse é o Deus de Israel.
fez a cura, né, na saúde dele, na visão dele. E essa fidelidade dele com a mulher dele até hoje, né? Esse testemunho dele aí é para muito, não é para muitos, são para poucos. A fé que ele disse que ele encontrou e essas profetadas que existem nas igrejas até hoje. Eis que eu te digo. Quem é que está dizendo? É Deus mesmo ou é o irmão na falsa profetada? Ou é Deus falando? Fica o eterno Deus, abra o ouvido, veja se é Deus que está falando mesmo, para não cair nessas profetadas. Cid Guerreiro, testemunho grande aí. Fica o eterno Deus, até o próximo vídeo. Não ouço nada. Deus falou, eu não ouço nada. Vinha botar a mão e dizer, não. O Deus que eu sirvo não é o mesmo Deus que você serve, não, irmão. Porque Deus falou que ele garantia que essa aliança não era para eu tirar do dedo. Que ele está segurando a minha família. E minha esposa está chegando. Quem é sua esposa? Minha esposa, André, ela está voltando. Vocês vão conhecer. Calma. Não vou conhecer, todo mundo sabia quem era. Eu dizia, não era que minha esposa está chegando, não. Ela está voltando, é a André. Ela vai chegar daqui a pouco, ela vai entrar aqui, no meio do culto, ela vai entrar aqui sentada do meu lado. Deus não me separou. Eu tinha segurança disso. Depois de 1 ano e 10 meses, quase 11, Deus fala para mim, meu filho, pela sua fidelidade a mim, eu estou lhe dando um maná. Você vai voltar para o Ceará. E aí eu voltei para o Ceará. Cheguei lá no Ceará, André não teve ninguém, eu não tive ninguém. A gente teve 2 vidas longe um do outro, mas, porém, unidos. E aí, depois desse tempo, a gente volta ao casamento. Agora, imagine aqueles que disseram, eis que te digo, ver a gente voltando, depois de 2 anos, entrando nas igrejas, eu e ela, e eu olhava e dizia, tá vendo que eu falei. Minha esposa ia chegar? Deus, quando promete, ele não falha nunca.